Uma geração em que as pessoas estão muito preocupadas com a saúde do seu corpo, com a saúde física. Né? Alguns chegam a dizer que a geração saúde no sentido de que as pessoas estão muito preocupadas com isso. Elas gostam de se exercitar, é a geração que mais gosta de se exercitar, mais do que qualquer outra geração. Gostam de ir para a academia, gostam de praticar esportes. Muitas pessoas fazem exames com frequência e com certa regularidade. Só no quesito alimentação que as pessoas ainda vacilam bastante, né? Mas no quesito exames, no quesito de fazer exercícios físicos, as pessoas estão nessa empreitada, porque querem cuidar bem do corpo, porque querem cuidar bem da saúde física. E é bom que se faça assim, é importante, por quê? Porque a Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é habitação do Espírito Santo. Então é importante sim cuidar do nosso corpo. É importante sim cuidar da saúde do nosso corpo. Temos que ter responsabilidade sim com a saúde do nosso corpo. Mas muitas pessoas, embora cuidem da saúde do corpo, negligenciam a saúde da alma. Negligenciam a saúde mental, emocional e espiritual. Negligenciam essas outras áreas de saúde. E aí a gente vai entender na palavra que a verdadeira prosperidade, como nós vimos nesse texto, começa na alma. A verdadeira prosperidade começa na alma. Uma alma próspera vai impactar positivamente as outras áreas da nossa vida. A verdadeira saúde também começa na alma. Uma alma saudável vai influenciar positivamente para que nós também tenhamos um corpo saudável. Então a alma saudável terá um reflexo também na saúde do nosso corpo. Mas uma alma doente rouba a alegria. Uma alma doente rouba a paz. Uma alma doente afeta negativamente os nossos relacionamentos. Uma alma doente pode até mesmo impactar a saúde física e adoecer o corpo. Por isso que na psicologia existe um termo chamado doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que, embora elas estão no corpo, embora elas atingiram ou afetaram o corpo, que é soma em grego, elas têm origem na alma, na psique. Por isso o nome psicossomática. Psico da alma, da psique, das emoções, e somática de soma, que é o corpo. Ou seja, doenças que estão no corpo, mas que têm uma origem na alma. Numa alma adoecida, numa alma traumatizada, numa alma ferida, numa alma que não foi tocada pela cura do Senhor ainda. E aí, queridos, a gente vai entender que alma na Bíblia, ela é sede de emoções, de vontades, de volição, de desejos. Tudo isso tem a ver com a alma na Bíblia. E a pergunta é, como é que eu vou manter a minha alma saudável? Já que isso é tão importante para que eu tenha uma saúde também no meu corpo e tenha prosperidade em outras áreas da minha vida. E eu sempre gosto de frisar, quando eu falo sobre prosperidade, não é acúmulo de riqueza ou de dinheiro. Prosperidade na Bíblia é muito mais do que isso. É uma bênção plena, é uma bênção completa que alcança as áreas da nossa vida, todas elas, inclusive a área espiritual e também a área emocional. Amém? Uma alma próspera vai resultar na prosperidade em outras áreas da nossa vida. Por isso que o texto que nós lemos diz: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A tua alma é próspera, o teu corpo será próspero. A tua alma é saudável, isso também impactará de forma positiva o teu corpo para que ele também desfrute de saúde. E aí vem a pergunta, como é que eu mantenho a minha alma saudável? Como é que eu me mantenho saudável na alma? Já que existe um bombardeio e um ataque constante contra a nossa alma também. A Bíblia nos mostra alguns caminhos, eu quero falar sobre pelo menos 5 coisas nesta noite, que nos ajudarão a manter a nossa alma saudável. A primeira delas é guardar o nosso coração. A Bíblia nos diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração na Bíblia é sinônimo de alma, de mente, de emoções, da sede dos desejos. E nós precisamos guardar a nossa alma ou o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Tem uma versão que é a Nova Tradução na Linguagem de hoje que diz: sobre tudo que deve guardar, guarde a forma como você pensa, guarde os teus pensamentos. Porque dos teus pensamentos dependem toda a tua vida. Também Provérbios diz: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que entra em nossa mente ou em nosso coração. Porque quando a Bíblia fala de coração, não é uma referência ao órgão que bombeia o sangue do nosso corpo. Quando a Bíblia fala de coração, é no sentido de símbolo das emoções, símbolo das vontades, símbolo dos desejos, como centro ou cerne de todo o nosso ser, a parte mais interior do nosso ser. E aí ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Como é que eu vou guardar o meu coração? Eu preciso primeiro ter cuidado com aquilo que entra no meu coração, ou seja, na minha mente. A nossa mente ou a nossa alma tem pelo menos 5 pontos de entradas, que são chamadas janelas ou as portas da alma, que são os 5 sentidos. The five senses, os 5 sentidos, que é audição, visão, tato, paladar e olfato. Tudo que entrar na sua alma, na sua mente, na sua psique, nas suas emoções, vai entrar por uma dessas vias. Pelo que você vê, pelo que você ouve, são as janelas principais da alma, a visão e a audição, mas também o olfato. Aquilo que você sente, aquilo que você cheira, isso vai entrar na tua alma, vai criar memórias na sua alma, boas ou ruins, negativas ou não. Aquilo que você toca, aquilo que você experimenta, que você prova, que você degusta. Então as 5 janelas da alma, ou as 5 portas da alma, são os 5 sentidos: olfato, paladar, tato, visão e audição. As 2 principais são audição e visão, as 2 principais. Mas as outras também são janelas da alma. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você toca, tudo que você cheira, tudo que você experimenta, prova, isso vai gerar um impacto positivo ou negativo na sua alma, nas suas emoções, na sua psique, na sua mente, na sua saúde da alma e, consequentemente, na saúde ou prosperidade em outras áreas da sua vida. Como é que eu guardo então a alma, o meu coração? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu pensamento, porque dele, do teu pensamento, depende toda a sua vida. Como é que eu faço isso? Vigiando as portas de entrada da alma. Eu não posso permitir que coisas que vão afetar a minha alma entre por essas 5 portas. Se eu sei que algo que eu vou assistir vai afetar negativamente a minha alma, o meu coração, as minhas emoções, eu devo me fechar para assistir aquilo ali. Se eu sei que algo que eu vou ouvir vai me tornar depressivo, vai gerar em mim um sentimento de tristeza, vai me trazer lembranças de coisas dolorosas, para que eu vou ouvir aquilo? Para que eu vou suscitar por meio daquelas músicas que ouço, ou de coisas que ouço, mesmo que não sejam músicas, tristeza, depressão, angústia no meu coração? Se eu sei que certas coisas que eu provo, que eu toco na minha boca, que chega a informação ao meu cérebro por meio das minhas papilas gustativas, se eu sei que aquilo ali vai desencadear emoções ou sentimentos que são contrários à palavra de Deus, ou que são nocivos para a minha vida, para que eu vou provar ou testar daquilo? Se eu sei que certos toques vão evocar em mim emoções que são negativas, ou que são pecaminosas, ou que são destrutivas para a minha vida, para que eu vou fazer esses toques?
Então eu preciso ter cuidado e entender que os 5 sentidos, como se diz em inglês, the five senses, os 5 sentidos são as janelas da alma. É por esses sentidos que a alma absorve tudo que está à volta dela. Porque a alma contacta com o nosso mundo interior. A alma é como se fosse a ponte entre o corpo e o espírito. A alma é como se fosse mediadora entre o corpo e o espírito. Toca no espírito, toca no corpo. E é tão ligada ao espírito que a Bíblia diz que somente a palavra de Deus é capaz de separar alma e espírito. Porque elas estão juntas, muito próximas. Juntas e medulas, que é a representação do corpo. Quantos estão entendendo até aqui? Então como é que eu faço para ter uma alma saudável, uma psique saudável, uma emoção saudável, uma mente saudável? Eu preciso cuidar com aquilo que entra na minha alma, no meu coração, na minha mente. Se eu sei que pessoas fofoqueiras vão trazer boatos que vão afetar o meu coração, para que eu vou ouvir isso? O apóstolo Joselito me ensinou há muitos anos atrás uma coisa importantíssima que eu levo para a minha vida até hoje. Ele dizia que quando alguém falasse assim para ele: ô apóstolo, tem alguém falando mal do senhor, e aí a pessoa vinha para falar o que a pessoa estava dizendo, ele dizia assim: olha, não fale comigo não quero nem saber, porque você já contaminou o seu coração, então não venha contaminar o meu, não fale para mim. Mas o que a gente faz? A gente fica curioso, né? A gente quer ouvir. É mesmo? Falou o quê? E a gente fica ouvindo o que a pessoa falou da gente, a gente se enche de raiva, se enche de ira, se enche de autodefesa, ou de autocomiseração, e fica aborrecido, e fica chateado, fica magoado, fica irado, e fica entristecido, e fica depressivo. Por quê? Porque uma das janelas da alma, que é a audição, foi ativada negativamente por conta de boatos e fofocas que alguém está falando ao nosso respeito. Quando não é de outras pessoas, que também a gente não vai dar ouvidos para isso. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que entra em nossa alma. Então cuide com aquilo que entra na sua alma, para manter a sua alma saudável, sua mente saudável, suas emoções saudáveis. Porque da saúde da sua alma depende a saúde do seu corpo, da prosperidade da sua alma depende a prosperidade em outras áreas da sua vida. Quantos estão entendendo até aqui? E como é que eu faço então? Se os 5 canais ou os 5 sentidos são as janelas da minha alma, como é que eu faço? Eu preciso então encher por esses sentidos a minha mente de coisas boas. Uma delas e a principal é a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3,16 nos ensina um princípio poderoso. Qual é o princípio? Habite a palavra de Cristo em vosso coração abundantemente. Esse é o princípio. Então, se por um lado eu tenho que proteger os 5 sentidos daquilo que entra na minha alma negativamente falando, eu também preciso abrir as janelas da minha alma ou as portas da minha alma para receber a palavra de Deus. Vocês estão entendendo aqui? Então a Bíblia diz: habite ricamente em vós, tem versões que diz em vosso coração, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus de coração. Então eu tenho que encher o meu coração, a minha mente, a minha alma, minhas emoções com a palavra de Deus. E eu posso usar todos os canais para acessar a palavra. Não é verdade? Posso usar a visão para ler, eu posso usar a audição para ouvir, o tato para tocar nas páginas, folhear, até aquela experiência de folhear as Sagradas Escrituras. Ou no meu caso, que leio mais no Kindle, de tocar ali na tela e passar as páginas. Enfim, nós podemos usar esses canais de acesso para que a nossa alma se encha da palavra de Deus, para que nós tenhamos acesso à palavra de Deus e a nossa mente se encha da palavra. Jesus disse, queridos, lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, Lucas 6, 45, que a boca fala aquilo que está cheio, o coração, a alma, a mente. O que vai sair da sua boca é aquilo que entrou no seu coração. Aquilo que entra é aquilo que sai. Aquilo que entrar na sua alma, aquilo que entrar no seu coração é aquilo que vai sair. Principalmente na hora do conflito, na hora da adversidade, na hora da luta, na hora do problema. O que vai sair é aquilo que entrou.
Por isso é tão importante que você encha a sua alma da palavra de Deus, o seu coração da palavra de Deus. Jesus disse: a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, o mal do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Diga comigo: a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração estiver cheio da palavra, o que vai sair é a palavra. Se o seu coração estiver cheio de ansiedade, de preocupação, de medo, de violência, é isso que vai sair da tua boca. Você já percebeu que tem pessoas que não conseguem ficar sem murmurar? Não conseguem ficar sem reclamar? Por quê? Porque o coração está cheio de reclamação e murmuração. Tem pessoas que não conseguem falar 3, 4 palavras sem falar um palavrão. É assim ou não é? Você conhece pessoas assim? Por quê? Porque é o que está dentro da pessoa. O que está dentro é o que sai. Por isso nós precisamos encher a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração com a palavra de Deus. Então, primeira coisa, se eu quero guardar minha alma, se eu quero manter a minha alma saudável, eu preciso guardar o meu coração acima de tudo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A segunda coisa que eu preciso para manter a minha alma saudável, eu preciso tratar a raiz e não apenas os sintomas. A Bíblia nos fala lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15, a Bíblia fala sobre esse cuidado que a gente tem que ter com a raiz de amargura. Muitas vezes nós estamos tratando apenas os sintomas, mas nós não estamos tratando com a raiz do problema. A gente está tratando apenas com a questão externa. Por que eu estou tão ansioso, tão preocupado? É o sintoma, mas qual é a raiz dessa preocupação? Qual é a raiz dessa ansiedade? Qual é a raiz desse humor depressivo? Qual é a raiz que está por trás disso? Nós não podemos tratar apenas os sintomas, nós temos que ir à raiz do problema. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela, muitos sejam contaminados. Ele está falando de raiz de amargura. A amargura pode ter raízes, pode estar profundamente arraigada no nosso ser, na nossa alma. E às vezes manifesta-se apenas o fruto. E a gente está lidando apenas com o fruto da amargura. Mas nós precisamos tratar com a causa, que é a raiz da amargura que está ali arraigada no cerne do ser, no centro do ser da pessoa. E é preciso arrancar a raiz da culpa, a raiz do ressentimento, a raiz do medo, a raiz do ódio. É preciso, como se diz no ditado, arrancar o mal pela raiz. Imagine, queridos, uma pessoa que fez uma cirurgia, delicada, e nessa cirurgia foi necessário abrir o abdômen. Os médicos fizeram a cirurgia com todo cuidado, mas alguém da equipe cometeu um pequeno deslize que vai fazer toda a diferença. Deixou um instrumento cirúrgico, um pequenininho instrumento cirúrgico, dentro da pessoa. Não tirou. Fechou o abdômen, fez a sutura, mas não tirou aquele instrumento cirúrgico ali de dentro, pequenininho. Ela recebe os medicamentos, vai para casa, passa 1 ou 2 dias, aquela pessoa começa a se sentir muito incômodo, passa uma semana, as dores intensificam, a pessoa começa a ter febre, um processo infeccioso se instala, volta aos médicos, os médicos trocam antibiótico, dá novos antibióticos para aquela pessoa, antibióticos mais fortes. A pessoa está sentindo fortes dores, dá analgésicos mais potentes, mais fortes, ela volta para casa, mas não resolve, a dor continua. Aí ela volta de novo e os médicos decidem fazer um raio-x. E de repente descobre, através daquele exame,
que um pequeno instrumento cirúrgico foi deixado por um erro médico no abdômen daquela pessoa. E é aquele corpo estranho ali naquele corpo daquela pessoa que está causando todo aquele processo infeccioso. Não adianta dar analgésico, o analgésico trata apenas o sintoma. Não adianta, nesse caso, dar antibiótico, é apenas paliativo. Nesse caso, vai ser necessário, infelizmente, fazer uma nova cirurgia e remover aquele corpo estranho que está causando aqueles sintomas, aquela infecção, porque a raiz do problema é aquele pequeno instrumento que ficou ali dentro daquele corpo. Pois estou entendendo o que eu quero dizer. E muitas vezes na nossa vida é assim. A gente está tratando apenas os sintomas dos traumas, dos medos, da ansiedade, com medicamentos, com paliativos, com analgésicos emocionais, espirituais, tentando de alguma forma solucionar aquilo ali, não resolve. Por quê? Porque nós não arrancamos a raiz do problema. Nós não permitimos que o Senhor Jesus vá lá, a base daquele trauma, aquilo que realmente causou aquela situação, e traga a cura completa. Então nós precisamos tratar com a raiz do problema. Qual é a raiz desse problema? Da doença da sua alma. É a culpa. Você tem se sentido culpado? Você tem algum argumento na sua alma de culpa? É ofensa. Você é uma pessoa que está ofendida constantemente, que se ofende com tudo e com todos, que é muito melindroso, muito melindrosa, que não tem casca grossa. Irmãos, nós precisamos aprender a ter casca grossa, porque a vida não é fácil para ninguém, e você vai apanhar muito na vida, e eu também. Eu já apanhei muito e você também. A gente tem que desenvolver resiliência. Resiliência. Porque senão, não é verdade? Porque senão a gente vai ficar cheio de mimimi. Não aguenta uma ofensa, não aguenta alguém pisar no nosso calo, não aguenta alguém olhar para a gente com um olho diferente, que a gente já fica magoado, ofendido. Mas qual é a raiz dessa ofensa? Por que você é assim? O que gerou isso? Você tem que arrancar a raiz da autocomiseração, autopiedade, autocoitadismo, aquela pessoa que fica o tempo todo com pena de si mesmo. Ó dó de mim, ó céus, ó vida. Né? A pessoa que fica o tempo todo... Irmãos, tem gente que já fala quase chorando. Nós estávamos em um lugar, eu e minha esposa, essa semana, e estávamos conversando com uma pessoa, não sei se ela se lembra disso, e a pessoa falando de tantas situações da vida, e falando naquela voz de sofrimento, naquela cara de sofrimento, naquele lamento, naquela lamúria, quase a gente chorava com a pessoa. Coisas do passado. Todo mundo vai ter problema na vida, não tem jeito, irmãos. Todo mundo vai ter lutas na vida, vai ter situações. Tem pessoas que estão agora enfrentando uma batalha na saúde, tem pessoas que estão agora enfrentando uma batalha no casamento, tem pessoas que estão agora enfrentando uma batalha na vida financeira, tem pessoas que estão agora enfrentando uma batalha na sua empresa, nos seus negócios, tem pessoas que estão agora enfrentando uma batalha com um filho que está doente ou com um filho que está perdido nas drogas, tem pessoas que estão enfrentando as mais terríveis batalhas, tem pessoas que estão agora no meio de um tiroteio, procurando um lugar para se abrigar, e nós já passamos por isso quando estivemos no Rio de Janeiro uma vez, não foi fácil. 2017, tivemos literalmente no olho do furacão, bala cortando para todo lado e a gente correndo, igual a gente vai ser aqueles filmes, né? Se agachando, correndo por debaixo das mesas e as balas comendo. Em Salvador também, mas isso aconteceu com mais intensidade no Rio. Então o que acontece, queridos? Todo mundo está enfrentando alguma batalha, alguma luta agora. A gente vai ficar preso na dor, a gente vai ficar preso na reclamação, preso na murmuração, ou a gente vai olhar para o céu, erguer a cabeça e buscar força em Deus para vencer as lutas, as batalhas, as adversidades. Então nós precisamos arrancar de dentro de nós essa raiz de autopiedade. Não tenha dó de você mesmo, não tenha piedade de você mesmo. A dó humana impede a revelação divina.
Quando Pedro chegou para Jesus com esse argumento de dó humana, Jesus repreendeu Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Quando foi isso, pastor? Quando Jesus falava da sua crucificação, do propósito que ele iria dar a vida, morrer por nós, sofrer, entregar a sua vida em sofrimento, em sacrifício ali na cruz para nos salvar. Pedro chama Jesus ao canto. Vem cá, Senhor. Pega Jesus pelo braço e a Bíblia diz que Pedro começou a repreender Jesus. Imagine a audácia de Pedro. E Pedro diz para Jesus: tem pena de ti, tem misericórdia de ti, Jesus, de modo nenhum isso te acontecerá. Quando Jesus percebeu que o diabo estava usando a boca de Pedro para plantar no coração, na alma dele, na alma de Jesus, um sentimento de autopiedade, um sentimento de autocomiseração, Jesus repreendeu Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas, não pensas, não argui acerca das coisas celestiais, mas apenas das coisas terrenas. Não cogita das coisas de Deus, mas apenas das coisas terrenas. Porque esse sentimento de autocomiseração é diabólico. Então arranque a raiz da autopiedade do seu coração. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é casa do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Você é suprido pelo Senhor, você é abençoado pelo Senhor, você é curado, você é cheio da graça de Deus. As bênçãos do Senhor estão todas sobre a sua vida. Então não tenha pena de você. Haja a altura do chamado de Deus para a sua vida. Diga amém. Qual é a raiz? Trate com a raiz. Lide com a raiz. Não apenas com os sintomas, mas com a causa. A raiz talvez seja um rancor, um ressentimento, um ódio, uma falta de perdão. Talvez essa falta de perdão não está ajudando você a ter uma alma saudável. E consequentemente pode estar adoecendo o teu corpo. Queridos, nós vamos precisar perdoar muitas vezes na vida. Muitas vezes. Muitas vezes. Então já se acostume com perdão. Se acostume, porque na vida você vai ser machucado muitas vezes, ferido muitas vezes, decepcionado muitas vezes, e você vai precisar aprender a lidar com isso e perdoar quantas vezes for necessário. Perdoar, liberar perdão. O perdão nem sempre estabelece vínculo, nem sempre dá para conviver com aquele que você perdoa, mas significa que no seu coração você liberou aquela pessoa, você não está mais preso àquela emoção de ódio, de ressentimento, de desejo de vingança, você liberou aquela pessoa no seu coração, ela não está mais grudada na sua alma. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então arranque a raiz da amargura, arranque a raiz da amargura do seu coração. E um ato de fé de perdoar é você chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu oro por fulano de tal e eu perdoo esta pessoa. Às vezes, no primeiro momento que você vai fazer isso, até dói o seu coração, até a sua carne treme, só de lembrar o nome da pessoa, ou só de citar o nome da pessoa. Quando você está ferido, muito machucado ou machucada, até a tua carne treme. Mas você vai fazer isso em fé e você vai dizer: Senhor, eu libero perdão para essa pessoa. Não tem nada a ver com minha emoção, nem com meu sentimento, mas em um ato de fé, eu perdoo fulano de tal, eu perdoo ciclano, eu perdoo essa pessoa que me machucou, que falou mal de mim, que me traiu, que me decepcionou, que tramou o mal contra mim. Eu perdoo essa pessoa. E você vai fazer isso não só pela pessoa, mas por você mesmo. Porque o ódio, o ressentimento, o rancor, a amargura é um veneno que você toma na intenção de matar o outro. É como se você estivesse tomando o cianeto, dizendo assim: eu vou tomar esse cianeto aqui na intenção de matar aquela pessoa. Quem é que vai morrer? É quem tomou o cianeto, é quem tomou o veneno, é quem tomou o chumbinho. Então, se você não libera essa toxina do ódio, não libera essa toxina do ressentimento, não libera essa toxina da amargura, isso vai criar raízes, que a Bíblia chama de raízes de amargura. Vai criar raízes em você, na sua alma, e vai adoecer a tua alma. E vai adoecer o teu corpo. Irmãos, eu ouvi uma pessoa ímpia, um líder ímpio falando isso, eu achei impressionante. Um líder
Ele disse: quando eu descobri que eu estava com câncer, eu comecei a pedir perdão a todo mundo, liberar perdão para todo mundo. E eu achei impressionante, porque ele é ímpio, ele não conhece a palavra, mas ele entendia que o ódio, o ressentimento, a mágoa no coração dele ia trazer doenças para a alma dele. Então ele liberou perdão. Qual é a raiz da alma adoecida? É a falta de perdão. A minha sogra me contou uma experiência que ela teve há muitos anos atrás. Ela foi orar por uma pessoa que estava em fase terminal de câncer de pele. Ela disse que o câncer já havia tomado todo o rosto daquela pessoa. Do ponto de vista humano não tinha jeito nenhum para aquela pessoa, e como de fato ela veio a óbito. Mas escute essa história para você entender que coisa extraordinária. Ela estava sofrendo, e ela mesma pedia para partir, mas não partia. E ela era cristã, ela era crente em Jesus. E minha sogra começou a orar por ela, começou a orar. E quando ela começou a orar, o Espírito Santo falou com minha sogra que ela precisava perdoar algumas pessoas. Ela precisava liberar perdão. E aí, a minha sogra ficou inquietada com aquilo, ela vai lá, volta, ficou naquele jeito, falo, não falo, e ela disse que chega, tremeu as carnes dela para falar isso. Aí voltou, ajoelhou-se aos pés da cama daquela pessoa que estava em fase terminal de câncer, e começou a orar por ela, e o Espírito Santo falou: diga para ela. E ela falou, minha sogra disse: olha, o Senhor está dizendo que você precisa perdoar algumas pessoas, enquanto você não perdoar, você não terá paz para partir. Aí ela começou a chorar e disse: é verdade. Aí chamou a filha e o genro, que ela tinha uma mágoa há anos e não falava. E aí liberou perdão para a filha, liberou perdão para o genro, e liberou perdão, irmãos. Foi liberando perdão no mesmo dia, fechou os olhos aqui e abriu os olhos da eternidade, e o sofrimento dela acabou. A falta de perdão adoece, o rancor adoece, a mágoa adoece. Então, ainda que você não queira perdoar pelo outro, perdoe por você. Ainda que você diga assim: mas ele não merece o perdão, ela não merece o perdão, ele fez muito mal a mim, ela fez muito mal a mim, ele me machucou muito, ela me machucou muito, ele me feriu muito, ela me feriu muito, não importa. Ainda que você diga assim: ele não merece, perdoe por você, perdoe pelo bem que isso vai fazer a sua alma, porque se a sua alma estiver doente, o teu corpo será afetado pela doença. Terceira verdade: livre-se do veneno do rancor e da culpa. A Bíblia nos diz em Salmo 32, versículo 3 a 5. Salmo 32, versículos 3 a 5. Todo mundo aqui conhece a história de Davi, sim ou não? Quem lembra que Davi cometeu dois pecados que são os mais conhecidos? Todo homem é pecador, mas ele cometeu dois que são os mais conhecidos. Quem lembra? Adultério e assassinato. Obrigado. Adultério e assassinato. Vocês conhecem a história. Davi estava lá de boa, como dizem os nossos jovens, na sacada do palácio, e ele era para estar na guerra, mas ele não foi à guerra, ele deixou as pessoas irem para a guerra, os seus soldados, o seu general, e ele ficou. E quando ele está lá na sacada do palácio, a Bíblia diz que ele olha e vê Betseba, a mulher de Urias, um dos seus soldados, tomando banho. E ele procura saber quem é aquela mulher. Informam a ele que era a mulher de Urias, um dos seus soldados. Ainda assim, ele usa a sua autoridade real, sua autoridade de rei, e chama aquela mulher, e deita-se com aquela mulher. Aquela mulher acaba engravidando daquela relação extraconjugal, manda avisar Davi. Aí Davi chama Urias, manda Urias ir para casa. A intenção de Davi era que Urias, indo para casa, tivesse intimidade com sua esposa e achasse que o filho era dele. Só que Urias não vai, porque o povo está na guerra, e ele diz assim: como é que eu vou me deitar com a minha mulher, sabendo que os meus irmãos, os meus amigos estão na guerra, morrendo muitos deles agora? E ele não vai.
E aí, quando Davi sabe que Urias não foi deitar-se com a sua mulher, não foi para casa, ele manda uma carta pelas próprias mãos de Urias, dizendo para Joabe: olha, coloca Urias na fronte da batalha, na frente, e quando o exército inimigo avançar, todo o exército de Israel recua e deixe eles lutando sozinhos. E assim faz. E Urias é morto pela espada dos filisteus. A mulher chora, passa o período do luto. Depois que passa o período do luto, Davi a toma como mulher, como esposa. Aparentemente está tudo tranquilo, está tudo calmo. Mas o coração de Davi está corroído pela culpa. O coração de Davi não tem paz. O coração de Davi está inquieto. E à medida que o coração de Davi está corroído pela culpa, ele começa a adoecer. Porque um coração adoecido adoece o corpo, uma alma adoecida adoece o corpo, e aquela culpa estava consumindo Davi. Ele sabia que ele havia pecado, até que Deus usa o profeta Natã para confrontá-lo, e ele se arrepende do seu pecado. E esse texto é uma confissão de Davi. Olha o que ele diz: enquanto calei os meus pecados, enquanto fiquei quieto, enquanto não falei, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Passa, sabe? Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha o que Davi diz: enquanto eu fiquei ali remoendo aquela culpa, os meus ossos se secaram, a mão de Deus pesou sobre mim como sequidão de estio. Eu não aguentava mais, a culpa me consumindo, enquanto eu permaneci calado. Mas quando eu confessei, o Senhor perdoou a iniquidade, o meu pecado. Quando eu confessei, eu fui sarado. Quando eu confessei, a minha alma foi curada. Quando eu confessei, o sentimento de culpa foi embora. A graça de Deus me alcançou. Amém, queridos? O Salmo 51, todo ele também é uma confissão de Davi, mas no versículo 10, Salmo 51, 10, Davi ora ao Senhor dizendo assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Depois daquele confronto, depois daquele sentimento de culpa, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Arranca a culpa, arranca a malícia, arranca a maldade do meu coração. Cria em mim um coração puro. Não dá para você ter uma alma saudável se você continuar alimentando esse sentimento de culpa. E como é que você vence o sentimento de culpa? Confessando ao Senhor o seu pecado, seja aquilo que está causando dor, vergonha no seu coração. Confesse. Deus já sabe, mas você precisa confessar para que a cura se estabeleça. Diga glória a Deus se você está entendendo. E algumas pessoas, além de confessar para Deus, precisam confessar para alguém maduro, que possa orar, que possa interceder. E a Bíblia fala sobre isso, fala assim, Tiago capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, em alguns casos, além de confessar para Deus, você tem que ter coragem de procurar uma pessoa madura e confessar. E dizer: eu preciso de ajuda, eu cometi um erro que está me consumindo, que está me destruindo por dentro, eu preciso colocar isso para fora. E quando você confessa, você recebe cura. A sua alma é curada, as suas emoções são curadas, o seu coração é curado, e consequentemente essa cura pode se refletir também no seu corpo, na prosperidade em outras áreas da sua vida. Diga amém. Então, livre-se do veneno do rancor e do veneno da culpa. A culpa é uma toxina, a culpa é um veneno, vai adoecer você se você não botar para fora. Você precisa confessar, você precisa colocar isso para fora. Amém?
Número 4, seja sincero consigo mesmo e com Deus. Seja sincero consigo mesmo e com Deus. A Bíblia diz, lá em Salmo 119, versículo 29, afasta de mim, ó Deus, o caminho da mentira. Afasta de mim, ó Deus, o caminho da mentira. Algumas versões dizem, afasta de mim, ó Deus, o caminho da falsidade. Às vezes a gente não mente para outras pessoas, mas a gente mente para nós mesmos. Nós precisamos ser sinceros conosco e precisamos ser sinceros com Deus, ser honestos consigo mesmo e ser honestos com Deus, falar a verdade, reconhecer aonde está a ferida, reconhecer aonde você precisa de cura, porque, irmãos, o orgulho nos impede de sermos curados. Eu percebo às vezes que as pessoas que são mais doentes da alma são as mais orgulhosas, são as que mais têm dificuldade de se abrir para a cura, porque elas tentam proteger a ferida, tentando mostrar para todo mundo que elas não são doentes da alma, mas todo mundo vê que elas são doentes. E um simples ato de reconhecimento, de ser verdadeiro, de falar, eu preciso de cura, ia curar totalmente. Eu e minha esposa, nós estamos envolvidos com aconselhamento constantemente. Tem pessoas que a gente consegue ir fundo, tem pessoas que a gente só vai na superfície, porque a gente não invade, a gente só vai até o limite que a pessoa permite. E assim é o Senhor. Por isso nós precisamos ser sinceros. É muito interessante, meus amados, porque Jesus, os maiores embates de Jesus, as maiores batalhas que Jesus esteve com relação a pessoas, não foi com os pecadores. A Bíblia diz que os fariseus acusavam Jesus de serem amigos dos pecadores. Jesus comia com pecadores, conversava com prostitutas, conversava com cobradores de impostos, ia almoçar na casa dessas pessoas. Jesus não tinha problema com os pecadores. O problema de Jesus era com os líderes religiosos, porque os pecadores reconheciam a sua fraqueza, a sua necessidade, a sua doença, e ao reconhecer eram curados. Quando Zaqueu, chefe dos publicanos, recebeu Jesus em sua casa, ele reconheceu: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, ele sabia que tinha defraudado tantas pessoas, sendo desonesto tantas pessoas, extorquiu tantas pessoas, mas ele reconhece: se eu tenho defraudado alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Os pecadores, eles já iam a Jesus reconhecendo a sua fraqueza, mas os fariseus eram uma classe muito orgulhosa, líderes religiosos cheios de pompa, de um orgulho religioso, de um orgulho espiritual, entre aspas. E eles achavam que não precisava de cura, que não precisava de libertação. Jesus disse muitas vezes para eles: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então nós precisamos ser sinceros. Senhor, eu preciso da tua cura. É nessa área que está doendo. Eu tenho sido egoísta, eu tenho sido mentiroso, eu tenho sido enganador, eu tenho sido um trapaceiro, eu tenho sido uma pessoa ranzinza, eu tenho sido, Senhor, um murmurador, uma murmuradora, eu tenho sido um fofoqueiro, uma fofoqueira, um maledicente. Senhor, eu reconheço, eu preciso da tua cura. Quando você faz isso, o Senhor te toca com cura, mas enquanto você achar que você é a última água do deserto, eu não vou fazer propaganda aqui. Você é a última água do deserto. Quando você achar isso, você não vai ser curado. Quando você achar, enquanto você achar que você é a última bolacha do pacote, você não vai experimentar a cura. Mas quando você reconhecer que você precisa da cura dele, ele vai tocar em você com cura. Ele vai manifestar a cura no seu interior, ele vai manifestar a cura no seu coração. Então seja sincero diante de Deus. Ele já sabe, mas você precisa reconhecer. Quando o Senhor chamou Jacó para briga, literalmente, eu vejo aquela cena de Deus lutando com Jacó igual um pai lutando com o filho.
E Deus se deixou vencer por Jacó muitas vezes, igual eu quando lutava com John, meu filho, que hoje já é um homem casado, e eu talvez não aguente mais lutar com ele, mas quando lutava, a gente lutava, ele me chamava o tempo todo, vem para brincar de lutinha comigo, ficava o tempo todo me chamando. E quando eu ia, muitas vezes eu deixava ele me vencer. Eu era mais forte do que ele, eu tinha mais força do que ele, mas eu deixava ele me vencer várias vezes. E eu vejo Deus fazendo isso com Jacó. Jacó lutando com Deus, e Deus deixa Jacó vencer muitas vezes. É claro que Deus poderia fazer alguma coisinha assim, vencê-lo rapidinho, mas ele vai lutando com Jacó, até que no final Deus toca na coxa de Jacó e deixa marca no caminhar de Jacó, para que toda vez que ele caminhasse, ele lembrasse daquele encontro inusitado com Deus. Mas naquele encontro ali, Deus pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Olho no olho, Jacó agarrando Deus, olhando para cima, e Deus agarrado com Jacó, olhando para baixo. Ele olha nos olhos de Jacó, seu filho, e pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. Meu nome é aquele que nasce segurando no calcanhar. Isso é um eufemismo para gente trapaceira, para gente que engana. Essa expressão, segurar o calcanhar na língua hebraica, é uma expressão que significa ser trapaceiro, ser enganador, que age com fraude. Então quando ele diz, eu sou Jacó, ele está dizendo, eu sou aquele que nasceu grudado no calcanhar do meu irmão, eu sou aquele que engana, eu enganei meu pai, eu enganei meu irmão Esaú, eu estou enganando a mim mesmo. Eu enganei as pessoas à minha volta durante tanto tempo. Eu tenho sido um enganador, um defraudador, alguém que gera fraudes. Eu sou uma mentira. E Deus olha para ele e diz: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, não te chamarás mais aquele que gruda no calcanhar, não te chamarás mais aquele que engana, não te chamarás mais aquele que trapaceia. Você será chamado Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Você será chamado Israel, aquele que luta com Deus e prevalece, aquele que é príncipe de Deus. Eu estou mudando o teu nome, estou mudando a tua identidade, estou mudando a tua história. Mas isso só foi possível porque Jacó, ele reconheceu que ele era Jacó. Só foi possível porque ele reconheceu que ele era Jacó. Enquanto ele não reconheceu, enquanto ele não foi sincero, ele não recebeu cura, irmãos. Nós precisamos ser sinceros para Deus e com Deus, ter coragem de dizer: Senhor, eu tenho sido mentiroso, eu tenho enganado, eu tenho mentido, eu tenho feito essas coisas, eu tenho sido uma pessoa maledicente, uma pessoa murmuradora. Eu reclamo de tudo, o tempo todo, toda hora. Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios para que eu não peque contra ti. Se a gente reconhece, a gente é curado. Então a gente tem que ser sinceros com Deus e com nós mesmos. Nós não podemos enganar a Deus, mas muitas vezes nós estamos enganando a nós mesmos, enganando a nós mesmos. Eu conheci pessoas que elas se enganaram tanto, que a personalidade delas ficou adoecida. Nem ela se reconhecia mais quem era. Ora ela era uma pessoa, ora ela era outra, e ela mesma confessava: nem eu mais sei quem eu sou. Então permita que o Senhor cure a sua alma, ao confessar a Deus quem você tem sido ao longo desses anos. Devemos parar de esconder nossas dores, devemos parar de esconder nossos traumas, devemos parar de esconder para Deus aonde está doendo, aonde precisamos de cura. Nós precisamos levar tudo isso, toda a nossa história, nossa experiência, nossos traumas, nossas culpas, nossos medos, nossas preocupações, nossas ansiedades. Nós precisamos levar tudo isso aos pés da cruz de Cristo, depositar aos pés da cruz de Cristo, dizer: Senhor, cura a minha alma, Senhor, me dê saúde da minha alma, porque eu quero ter uma alma saudável e um corpo saudável, uma mente saudável. Eu quero que a minha alma seja próspera e tudo à minha volta seja próspero, por conta da alma próspera que eu tenho.
Deus quer nos dar prosperidade e saúde em todos os níveis. E por último, para a gente fechar essa ministração, se eu quero ter uma alma saudável, eu preciso cultivar a alegria e a gratidão e a fé. Eu preciso cultivar a alegria. A Bíblia diz em Provérbios 17, 22, sabe? Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar teus ossos. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar teus ossos. Escute isso. A alegria é um remédio. A alegria é um remédio. Nós enfrentamos ataques todo dia, toda hora. O diabo quer roubar a nossa alegria, irmãos. São situações que vêm por meio da família, por meio de um ente querido, por meio de uma circunstância que acontece no trabalho, por meio de uma circunstância que acontece na faculdade, na escola dos nossos filhos. Até na igreja. Situações, circunstâncias, pessoas que se levantam. São situações que vêm e que é uma intenção do maligno de roubar a nossa alegria. E nós não devemos permitir que a nossa alegria seja roubada. Como diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. E um coração alegre é bom remédio. A alegria é medicina, a alegria é remédio para a tua alma. É remédio. Eu já contei para vocês uma vez, quando nós morávamos aqui ainda na casa pastoral da igreja, eu acordei um dia meio entristecido, humor meio para baixo, pensativo com algumas circunstâncias, algumas situações que eu estava enfrentando na vida, e de repente, aquele sol começou a brilhar, era cedo ainda, mas aquele sol forte começou a brilhar, e eu comecei a ouvir alguém cantando, aqui na rua. Eu disse, meu Deus, quem é que está cantando mais nessa altura? Mas cantava que parecia que estava usando uma caixa de som. Numa alegria, eu esqueci a música agora, mas a música que a pessoa cantava falou muito ao meu coração. Era a música que eu estava precisando ouvir naquela manhã. Eu acordei meio para baixo, sabe? Meio azedo. E Deus usou aquele rapaz cantando aí fora para ministrar o meu coração. Uma música linda, um louvor lindo. Aí eu abri a janela. E quando eu olho, um gari varrendo a rua e cantando um louvor com todo entusiasmo, com toda graça, com todo pulmão, cantando numa alegria, no entusiasmo, o suor descendo, o sol quente, embora fosse de manhã ainda, mas ele ali cantando naquela alegria e juntando lixo, jogando no carro de mão e varrendo a rua aqui na frente da igreja. E eu comecei a chorar, disse, meu Deus, obrigado, Senhor, por esse irmão. Ele nem sabe que ele me ministrou naquele dia. Ele nem sabe. A alegria dele me ministrou. E o Senhor falou com ele, o rapaz está ali, varrendo a rua, trabalho simples, humilde, digno e honesto, mas simples, né? Cantando com toda alegria, com todo pulmão, fazendo um trabalho braçal, desafiador, difícil, mas ele está ali louvando o meu nome, alegre, cantando. Eu falei, Senhor, obrigado, eu precisava dessa chacoletada do Senhor hoje de manhã. Aí eu comecei a louvar o Senhor, comecei a cantar o Senhor, comecei a me alegrar no Senhor, e o meu coração, irmãos, é impressionante. Quando você começa a ministrar louvor e adoração, você pode estar azedo como for, uma chave muda dentro de você. Você começa a ficar alegre, você começa a ficar feliz, você começa a sorrir, você começa a perder aquela tristeza. O diabo quer te ver triste, o diabo quer te ver depressivo, amargurado, mas nós vamos vencer isso em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a sua força. Não deixe que os problemas, as dificuldades, as lutas, as decepções com pessoas, as traições, não deixe que nada disso entristeça e azede o teu coração. Alegre-se no Senhor, porque um coração alegre, diz a Bíblia, é um bom remédio. Não tem remédio melhor, queridos, do que a alegria. Não tem um remédio melhor do que a alegria. Um coração alegre é um bom remédio.
Alegre. Todo mundo está enfrentando uma luta agora, irmãos. Todo mundo. Todo mundo. Ah, pastor, sua vida é maravilhosa. Só eu e Deus sabe os desafios. As batalhas que eu enfrentei, tenho enfrentado, eu enfrentei. Eu estou no processo de cura ainda, irmãos. Ainda, mas eu estou declarando todo dia, eu estou dizendo, eu sou cada dia mais forte, mais saudável. Todo dia eu digo isso. Todo dia eu estou mais forte, mais saudável, mais forte, mais saudável. Está bem menos agora, mas eu ainda sentia a parestesia no lado esquerdo do meu corpo. E é o lado que eu faço questão de usar o microfone. Quando eu comecei a arrumar a cama ou pegar as roupas no guarda-roupa, falar com minha esposa, eu vou pegar com o meu lado de esquerdo, para treinar o lado esquerdo a se movimentar. Porque não foi fácil aquele AVC que eu enfrentei o ano passado. Mas eu tenho que pensar o seguinte, ou eu vou ficar entristecido, me amargurando, me perguntando, questionando por que isso aconteceu comigo, ou eu vou vencer cada dia em Deus, me alegrando no Senhor. Então eu tenho decidido, irmãos. Quando o inimigo coloca um pensamento negativo, eu começo a repreender. Às vezes vem, né? Você vai ficar assim pro resto da sua vida. Eu repreendo, está repreendido. Estou mais forte e mais saudável a cada dia. Estou mais forte e mais saudável a cada dia. E procuro ignorar o máximo que eu posso esses sintomas. Procuro ignorar o máximo que eu posso. Às vezes me lembro, mas durante o dia eu vou ignorando. E à medida que eu ignoro, eles desaparecem, eles diminuem bastante. Nós precisamos fazer do Senhor a nossa fonte de alegria, diga amém. A alegria pode gerar saúde no seu coração. A gratidão também muda a forma como você enxerga as circunstâncias da vida. Você pode dizer que esse copo está meio cheio ou meio vazio. É só a perspectiva. O grato vai olhar e vai dizer, está quase cheio. O ingrato vai dizer, está quase vazio. Perspectiva. A gratidão faz com que você olhe a mesma circunstância com alegria e felicidade em Deus. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu mais um dia para viver. Obrigado porque Tu és o meu sustentador, o meu provedor, o meu milagre está nas Tuas mãos. Obrigado porque eu posso até não ter controle, mas o Senhor tem controle de todas as coisas. Amém? Então, decida cultivar a alegria, decida cultivar a gratidão no seu coração, decida cultivar a fé. A fé nos faz crer que nosso Senhor está acima de todos os problemas, por mais difíceis que eles sejam. Então comece o dia e cada dia com gratidão. Comece cada dia com oração. Comece cada dia com adoração. Comece cada dia com meditação na palavra. Se você fizer isso, as suas forças serão renovadas em Deus todos os dias. Todos os dias. E eu não ensino nada a vocês que eu não esteja buscando praticar. Amém? Todos os dias, a não ser que tenha uma emergência, eu tenho que sair correndo. Mas no dia a dia, todos os dias, eu acordo e vou lá para a sala ou então para o meu escritório, coloco um louvor na televisão, ou no computador, passo o meu tempo ali com Deus orando, termino o meu momento de devocional de oração, pego a minha Bíblia, vou ler a minha Bíblia, estou lendo agora, e eu leio assim, só um parêntese, eu leio a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, essa leitura que eu estou fazendo da Bíblia toda, eu estou lendo agora em Jó, terminando o livro de Jó, Deus está falando poderosamente comigo em Jó, eu leio o provérbio do dia todo dia. Então eu leio 4 Bíblias diferentes. Tem uma Bíblia que é só para ler a Bíblia em sequência. Tem uma Bíblia que é só para ler Provérbios. É só Provérbios, na verdade, não é a Bíblia toda, não, é só os livros de Provérbios, 2 livros de Provérbios. Um na mensagem, a linguagem é a mensagem de Eugênio Peterson, e a outra na nova tradução na linguagem de hoje, que é aquela que eu semei na sua vida, vaso de Deus. Boa, né? Aquela linguagem maravilhosa, né?
E aquela Bíblia é maravilhosa. Então eu leio ela nessa versão e na mensagem. Depois de ler Provérbios, eu leio os Evangelhos. O apóstolo Joselito me ensinou há muitos anos atrás a ler os Evangelhos todo mês, lendo 3 capítulos por dia dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você lê uma vez por mês. Você lê e volta, ou seja, durante um ano você lê os Evangelhos 12 vezes. Então faça essas leituras. Claro, meu tempo é integral na obra de Deus, então eu tenho mais tempo do que você para fazer isso. Mas você pode separar 15 minutos por dia para fazer isso. Ou mesmo enquanto você vai para o trabalho, botar a narração de um áudio da Bíblia, Cid Moreira, ou Cornélio Augusto, e ouvindo. Isso também vai abençoar muito o seu dia. Mas então comece o dia com Deus. Comece o dia com oração, comece o dia com louvor, comece o dia com leitura da palavra, comece o dia assim conectado com Deus. Queridos e queridas, isso vai fazer uma diferença absurda na sua vida. Amém? Comece o dia com o Senhor. Quem começa o dia com Deus, vence os obstáculos que surgem na jornada. Comece o dia com Deus. Amém? Então cultive alegria, cultive gratidão e cultive fé. Comece o seu dia com Deus. A sua alma pode ser curada. A sua alma pode ser saudável. E se a sua alma for saudável, você vai experimentar essa saúde em outras dimensões da sua vida. Se a sua alma for próspera, você vai experimentar essa prosperidade em outras áreas da sua vida. Para terminar, eu gostaria que Sara colocasse de novo o primeiro texto de 3 João, versículo 2. A verdadeira prosperidade, a verdadeira saúde começa na alma. Diga comigo, a verdadeira prosperidade e a verdadeira saúde começa na alma, no coração. Como é que está a sua alma? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua alma? A culpa aí no seu coração, a medo, a ansiedade, existe tristeza mórbida, preocupação, síndrome do pânico. Como está a sua alma? Decida pegar hoje à noite ainda, tudo isso, toda angústia, toda tristeza, todo rancor ou ressentimento que você possa ter de alguém, tudo isso, decida hoje trazer aos pés da cruz de Cristo e dizer: Senhor, eu coloco estas coisas todas aos pés da tua cruz. Eu não vou carregar mais essas toxinas na minha alma. Eu não vou carregar mais estes venenos na minha alma. Eu vou perdoar meu pai, eu vou perdoar minha mãe, eu vou perdoar meu ex-marido, eu vou perdoar minha ex-mulher, eu vou perdoar meu primo, minha prima, eu vou perdoar aquele colega de trabalho, eu vou perdoar aquele homem mau que me fez tanto mal no passado, eu vou perdoar aquela mulher má, eu vou perdoar hoje à noite, eu vou liberar, e eu não vou carregar esse veneno na minha alma. Hoje eu recebo a cura, hoje eu recebo uma alma saudável, uma alma próspera. Amado, acima de tudo, te faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Uma alma próspera gera um corpo próspero. Eu queria convidar você a vir aqui no altar para a gente orar.